eu tenho fantasmas no meu sangue. Essa frase bastante usada em alguns memes da gringa é a única coisa presente na descrição do canal do Bonis Worth. E sim, esse é mais um daqueles casos em que eu não faço a menor ideia do que dizer sobre o criador de um projeto de terror ou sobre a própria obra em si. E isso não é nem porque eu tô evitando estragar a surpresa do que tá por vir, mas sim porque o queridão aí é um completo enigma, porque o próprio trabalho artístico dele também é bastante complicadinho de entender. Ainda assim, complicado não é a mesma coisa que bom, e eu entendo completamente a frustração de sair de um vídeo desses aqui sem conseguir entender no que diabos eu desperdicei o teu tempo, mas é exatamente esse o charme do horror surrealista que a gente vê em algumas obras, como as séries do próprio Dr. Nowhere. Não é à toa que é até bastante fácil comparar esses dois quando o assunto é criar um clima bizarro pros curtas que saem da placenta deles. Então a pergunta que fica é, existe alguma coisa realmente boa aqui, ou essa maluquice toda é feita só pra chocar? Isso a gente vai saber agora. E por sinal, sabe que também é chocante o fato de que a calvície atinge metade dos homens até 50 anos e quase 1 em cada 3 desses homens começa a perder cabelo antes dos 30. Dados que vêm da própria Organização Mundial de Saúde e que quase te fazem querer viver em um limbo dimensional, né não? Por sorte, ao invés de precisar entrar em um portal duvidoso, no nosso mundo físico normal existe a Manual, uma plataforma de saúde que te conecta direto com médicos especialistas em saúde masculina. Ao invés de colocar pessoas em portais para dimensões de bolso, ela é responsável por ajudar mais de 500 mil homens em todo o território nacional com o uso de tratamentos personalizados avaliados por médicos especialistas. E ao contrário da solução duvidosa e milagrosa do portal que eu acabei de citar, a Manual oferece tratamentos baseados em ciência no lugar desses shampoos milagrosos que tu encontra em qualquer esquina. Isso também significa que tu vai receber tratamento de médicos credenciados que vão avaliar o teu caso e, se houver recomendação, indicar um tratamento comprovado clinicamente. Tudo online e sem precisar se dar o trabalho de sentar em uma sala de espera. E para ter esses benefícios, tudo que tu precisa fazer é fazer uma visitinha no site da Manual, responder um questionário de saúde que vai ser analisado por um médico credenciado e pronto, é só esperar o teu tratamento chegar, que por sinal vai vir em uma caixa discreta sem identificação da marca na parte externa, justamente para preservar tua privacidade. E agora, ficou mais tranquilinho? Então se prepara para começar a pular de alegria, porque em março existe algo muito especial chamado de Semana do Calvo, que é praticamente a oportunidade perfeita para conhecer os tratamentos da Manual e ainda ganhar uma bag exclusiva da marca. Mas sabe o que é ainda melhor? É que tu não vai precisar esperar esse momento específico chegar, porque usando o nosso cupom Pombo Atômico, tu garante 40% de desconto no primeiro pedido e ainda recebe a bag exclusiva da Manual totalmente gratuita. Então, meu amigo, aproveita porque é por tempo limitado e não esquece de dar uma olhadinha no site da Manual pelo link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Começando pelo que foi a minha porta de entrada para esse canal maluco, o Massacre do Homem que Rosna, ou o Incidente do Homem que Rosna de 2006. De acordo com as informações do primeiro vídeo, em julho de 2006 aconteceu um massacre terrivelmente violento em um hospital do Oregon. Ele foi breve e brutal, acabando com a vida de 83 pessoas em menos de 30 minutos. É claro que para dar uma leve pitada de choque gratuito, é especificado que das 80 pessoas mortas naquele dia, o responsável não teria poupado ninguém de nenhum gênero ou idade específica, considerando que a vítima mais velha tinha mais de 70 anos e a mais nova tinha apenas algumas horas de vida. Vários pedaços das vítimas foram encontrados espalhados pelo hospital e o único registro visual do incidente veio de uma gravação feita por um dos pacientes que acabou nunca sendo encontrado. What the fuck? O vídeo termina dizendo que a gravação foi cortada por causa do excesso de violência e que o hospital foi desativado pouco tempo depois. Mas o que mais importa nesse momento é o fato dessa cena não ser tão impressionante. Tipo assim, sendo bastante sincero, o design do Homem que Rosna não é necessariamente terrível e os sons que ele faz quando ele se mexe, tipo as patinhas do corpo dele, dão até uma leve agonia. Mas a animação dos movimentos do ataque claramente não se encaixa com o estilo realista da gravação, fazendo com que essa cena pareça um pouco artificial.
especial. E isso, infelizmente, não é exclusividade desse primeiro vídeo, já que os outros dois dessa mesma playlist também me fizeram ter a mesma sensação. No vídeo seguinte sobre o homem que rosna, o responsável pelos vídeos diz que alguém estava tentando apagar os registros da criatura. Então todas as fontes que ele teoricamente estava colocando para o público tinham sumido repentinamente, incluindo algumas gravações do bichos e até relatos de vítimas. Não tem muita coisa realmente interessante nem aqui e nem no vídeo seguinte, já que se tratam apenas do documentarista achando muito estranho o esforço que existe em apagar os avistamentos do bichão e que a história dos eventos de 2006 precisam vir a público de qualquer forma. No geral, eu acho que a única coisa que se salva nessa experiência aqui é justamente essa gravação, porque tudo que a outra gravação fez de errado, essa aqui acerta em cheio. Fazendo o bicho ser tão rápido que não dá nem tempo de sentir desconforto com a diferença da animação, sem contar que o sustinho até que vale um pouco a pena. Mas ok, pra ser sincero, eu quis começar logo pelo que eu considero o trabalho mais fraco do Bones Wolf, porque assim as coisas só tem como melhorar daqui pra frente. Não que eu não considere a ideia por trás do Growling Man necessariamente ruim, mas eu imagino que o apelo por trás de uma criatura extremamente rápida que anuncia a presença através de rosnado seja mais perceptível em forma de mod de Minecraft, que por sinal foi como esse bichão aí furou a bolha. Mas ok, agora que a gente já tirou o enorme monstro rosnador da sala, eu acho que a gente pode dar uma olhadinha em outro mini projeto do Bones Wolf, que eu particularmente considero muito mais interessante, e esse é o Wasteland. Os segundos iniciais do primeiro episódio não são nada menos do que enigmáticos. Nele a gente vê esse grupo de 3 pessoas armadas enquanto se aproximam da entrada de uma construção aparentemente abandonada. O cenário externo parece escuro e coberto por névoa, então é difícil ter uma noção exata de onde eles estão. Mas considerando o título da série e o fato da gente conseguir ver as ruínas de uma cidade no horizonte, é possível considerar que eles devem estar em São Paulo ou qualquer outra cidade metropolitana. Dá pra notar que eles usam essas máscaras de gás ao invés de equipamento militar comum, o que me leva a crer que o mundo ao redor pode não ter o ar realmente limpo, ou que essas áreas subterrâneas que eles exploram podem causar algum tipo de infecção. Mas o que realmente chama a atenção desses caras é a constante citação à janela, até porque o líder deles fala logo no começo que eles estavam ali justamente para localizar e cobrir uma janela antes que ela se abrisse. A janela em questão eles encontram em uma parede na sala do andar de baixo, o mesmo local onde eles se deparam com um camaradinha com cara de cachorro sentado educadamente em uma cadeira, como se estivesse protegendo ou observando a dita janela. O líder então ordena que um dos outros a cobrisse, e é então que tudo vai por água abaixo. Pelo que parece, mesmo tomando todo o cuidado e todas as medidas de segurança necessárias, o grupo acaba sendo surpreendido por outra janela que se abre bem atrás deles. Isso permite que algum tipo de som entre do lado de fora, fazendo o cachorro bípede atacar todos os homens armados em um piscar de olhos, incluindo o pobre guarda que ficou por último. Vendo esse único vídeo, eu não pude deixar de fazer diversas perguntas na minha própria cabeça, principalmente porque tudo apresentado aqui é tão surreal e esquisito que não dá para encontrar
encontrar nenhum raciocínio lógico por trás de nenhuma das ações que acontecem. O que é esse grupo e o que eles foram fazer ali embaixo? Eles são apresentados vindo de longe e o líder sabia exatamente que iria ter alguma coisa esperando por eles ali embaixo, o que me leva a acreditar que esse é algum tipo de procedimento de rotina que eles precisam fazer, tipo ir em todos os locais com essas criaturas aprisionadas e se garantir de que as janelas dessas salas estejam fechadas. O fato do vídeo se chamar A Segunda Janela implica que essa não é a primeira vez que algo desse tipo acontece, mas sendo esse o caso, por que essas janelas precisam estar fechadas? É o som que faz com que essas criaturas ataquem? Seriam as janelas um problema específico para essa única criatura? O problema estaria nas janelas abertas ou na criatura em si? Enfim, vocês entenderam o meu ponto. Esse primeiro episódio é vago, mas é exatamente isso que torna ele tão interessante. Existem claramente algumas regras nesse universo que precisam ser seguidas a risco, a gente só não sabe que regras são essas exatamente. Bora parar rapidinho por aqui e começar a analisar as coisas com calma. Pelo que parece, o foco desse episódio é uma espécie de instalação de contenção, talvez uma prisão ou qualquer coisa semelhante a isso. O fato é que a gente está assistindo o que parece ser um dia comum de um dos membros da segurança do local, que fica constantemente observando as câmeras de um setor específico, mais especificamente no detector de movimentos ao redor de um dos prisioneiros identificados como Canário 07. E essa escolha de nome provavelmente não é acidental. Um dos comentários presentes no vídeo, feito pelo Colgar9610, ele diz que canários são conhecidos historicamente por serem usados em minas de carvão como detectores naturais de gases tóxicos, principalmente o monóxido de carbono. No caso de mineradores se encontrarem com esses tipos de químico durante o trabalho, o canário levado por eles seria o primeiro a morrer por ser extremamente sensível a toxinas. E esse fato faz total sentido quando a gente nota que muito provavelmente o pobre coitado preso na parede esteja numa situação parecida, já que o set da identificação dele implicaria que ao menos outros 6 canários também existem e que todos são essencialmente descartáveis em prol de um bem comum, como se fossem cobaias de alguma espécie de experimento. Dessa forma, a gente consegue observar melhor o design desse tal canário, porque não dá pra dizer exatamente se ele é humano ou não. O rosto dele conta apenas com buracos onde ficam seus olhos, e a cabeça inteira não tem nenhuma característica que faça ele ser reconhecível de alguma forma. Ainda assim, ele é colocado nesse local segurando uma arma, algo que não é muito comum de se fazer com prisioneiros. De primeira eu pensei que ele talvez tenha trazido ela escondido, o que não faz o menor sentido, porém, observa comigo. De acordo com o mapa apresentado na tela, o canário foi largado em uma sala maior no final de um corredor longo e repleto de outras pequenas celas. Para que alguém chegue no final dessa sessão, é absolutamente necessário que ela passe pelo canário. Assim como qualquer coisa que saísse das celas também precisaria passar por ele. Eu não sei se ficou muito complicado de entender, mas enfim. Nesse caso, é bem provável que o canário esteja propositalmente posicionado ali com a arma por ser parte de um experimento. Talvez para analisar qual é a reação do canário ao se deparar com uma das criaturas que estavam presas, ou só para testar e ver se as criaturas podem ser feridas por armas, não tem como dizer. O fato é que o canário em si não parece muito disposto a lutar. Não é à toa que em alguns momentos a gente vê frases como "isso não é uma arma, é uma opção", e mais pra frente a gente pode ver que ele não é muito favorável a continuar passando por aquele sofrimento. Então, bem, bora ver o que acontece.
a gente esperava, esses pobres bichos aí são realmente tratados como pedaços de carne facilmente substituíveis, o que torna essa situação toda ainda mais sombria e esquisita. É realmente bem provável que isso tudo não passe de um experimento, mas eu acho interessante que em um dos logs mostrado no final, o sistema de segurança ordena que as tropas fiquem em alerta. Tropas. O que significa que isso não é obra de apenas uma pessoa doente nesse mundo ferrado, mas sim responsabilidade de uma organização. Talvez a mesma organização de onde os caras do vídeo anterior vieram, mas assim como tudo até o momento, não tem como dizer com certeza. Ao menos não se assistir o próximo vídeo. Esse vídeo aqui é bem mais silencioso e desconfortável que os outros, mas não significa que ele é menos importante. Muito pelo contrário. Aqui a gente presencia bem claramente o processo de criação dos ditos canários, que a gente viu pela primeira vez anteriormente. E o passo a passo dessa montagem não é muito satisfatório de se ver, principalmente considerando que o final confirma totalmente que esses experimentos estão sendo feitos pelos próprios humanos desse universo. O que já era de se esperar, mas não deixa de ser bem bizarro. E por falar no universo em si, o começo do episódio faz uma revelação bastante interessante, que é o fato de nos mostrar um pouco mais do ar livre desse mundo terrível. Em uma fração de segundos a gente consegue ver uma entidade gigante caminhando pelos campos vazios bem perto de uma casa que parece minúscula do lado dela, assim como seu corpo parece ser uma mistura de partes mecânicas com carne, o que é um tema bastante recorrente nessa série, por sinal. E eu vou ser bem sincero com vocês, esses são os únicos episódios que a gente tem até o momento, mas não se preocupa porque eu não vou te deixar sair daqui de mãos vazias, já que por reconhecer que ele demora demais para lançar vídeos no geral, o Bones decidiu responder algumas perguntas do público nos comentários dos últimos 2 vídeos, e as respostas dele dão algumas informações bastante interessantes. Quando perguntado sobre esse mundo, o Bones respondeu o seguinte: é um espaço entre mundos ou um purgatório. Ele não tem começo e um fim definido, mas sim uma vastidão de campos e prédios. O seu subterrâneo é um aglomerado interconectado e interminável de prédios e fábricas. Você pode caminhar por lá e explorar, mas entidades hostis tendem a vagar por ali com mais frequência do que na superfície. E essa explicação é bem interessante. No fundo, eu esperava que fosse um mundo pós-apocalíptico, mas a explicação de que se trata de um purgatório não é de todo ruim. Ainda mais considerando que essa não é uma daquelas histórias onde pessoas entram e saem dessa dimensão perigosa. Ela só existe ali e é azar de quem nasceu dentro dela. Quando perguntado do porquê o Canário 07 usou a arma para dar um boa noite Cinderela em si mesmo, ele respondeu o seguinte: o Canário escolheu acabar com a própria vida porque normalmente quando uma entidade pega você, ela não apenas te mata, ela pode usar você para várias coisas ou transformar você em uma delas. Depende
depende muito do que exatamente está cruzando seu caminho. Por outro lado, alguns podem só devorar você. Isso, de certa forma, explica que existem vários tipos de entidade, não apenas o cachorro maluco do primeiro vídeo ou o senhor fantasminha do segundo. Apesar de que não justifica ainda o motivo das janelas serem tão importantes. Então a gente pode considerar que essa é só uma forma de conter aquele tipo único de entidade. Ainda assim, a gente pode dar uma olhada nos comentários mais recentes deixados pelo Bonis, onde ele explica sobre o que exatamente é o quarto vídeo e também aproveita para dar umas explicações bastante curiosas sobre o universo. Esse vídeo mostra como os canários são construídos. Grupos humanos, grandes o bastante, pegam seus doentes ou feridos e o transformam em canários, que são basicamente ciborgues de reconhecimento. Os corpos humanos são muito mais receptivos a componentes metálicos e mecânicos nesse mundo. A carne humana é atraída pelo metal como se fosse natural e o absorve facilmente. Isso facilita muito o aprimoramento cibernético. Desse jeito, ciborgues são comuns aqui, mas não do tipo que você pensa. Muitos órgãos são removidos e substituídos por peças mecânicas. Membros são substituídos por rodas e os olhos são conectados a câmeras para visualização e controle remoto. No entanto, os canários também podem se tornar totalmente dependentes. A maioria dos canários não retorna para casa após suas missões por estarem muito fracos, seja fisicamente ou mentalmente. Essa fração de informação automaticamente faz o universo de Wasteland ser extremamente terrível de se viver. Não apenas pelo constante risco de ser pego por uma entidade e transformado em uma criatura imortal que gira uma manivela eternamente, mas também pelo risco de ser transformado em uma dessas criaturas pelo simples fato das pessoas do teu grupo considerarem que não vale a pena esperar que tu se recupere de uma doença ou de um ferimento. Ainda assim, é impossível não considerar o quanto isso tudo é fantástico, de certa forma. Eu não me refiro só à construção de mundo e à pseudo-narrativa se formando. Eu me refiro à apresentação e o estilo dos episódios mesmo. É absolutamente visível a presença de influências naqueles jogos de terror point and click dos anos 2000, tanto no método de animação quanto naquele estilo de horror surrealista industrial que aparece muito pouco nos projetos de terror de hoje em dia e que são um verdadeiro colírio para os olhos, particularmente falando. No geral, Wasteland, assim como todo o trabalho artístico do Bonis, é um projeto de episódios curtos com conceitos interessantes, mas que se sustenta principalmente pelo seu visual sujo, enferrujado, sangrento e repleto de carne exposta. É basicamente tudo que eu gosto e eu não podia estar mais feliz por ter encontrado a mina de ouro que é o canal desse cara.